Você já sentiu aquela dor estranha de mandar uma mensagem e perceber que a pessoa leu, mas não respondeu? Aquela sensação de que suas palavras simplesmente não importaram? E aí você fica naquela angústia, remoendo, pensando no que você disse de errado, tentando encontrar uma explicação para o silêncio do outro. Agora me diga uma coisa. Você já parou para sentir realmente essa dor? Porque ela não é uma dor comum. Não é a dor de uma discussão, onde pelo menos você existe no campo emocional do outro, mesmo que como antagonista. Não é a dor de uma rejeição clara, onde pelo menos há uma resposta a um posicionamento. É algo muito mais corrosivo. É a dor de não existir, de não importar, de gritar para o vazio e ouvir apenas o próprio eco. E eu sei exatamente como isso te faz sentir. Porque essa dor tem um nome muito específico na psicologia. É o desprezo. A forma mais brutal de rejeição que existe. Porque enquanto o ódio ainda te mantém vivo no universo emocional de alguém, o desprezo te apaga completamente. Hoje, nós vamos mergulhar fundo nessa ferida. Vamos dissecar essa dor que ninguém fala, mas todo mundo já sentiu. E mais importante, vamos entender o que essa dor está revelando sobre você mesmo. Porque veja bem, a questão central não é por que fulano me despreza. A questão de verdade é por que eu permito que o desprezo de alguém me destrua por dentro. Esse vídeo não é para quem quer respostas rasas. Não é para quem busca técnicas de manipulação para fazer o outro dar atenção. Isso aqui é para quem está disposto a olhar para a própria sombra e entender que, muitas vezes, nós nos colocamos em posições de invisibilidade porque, no fundo, já não nos enxergamos como dignos de serem vistos. Eu vou ser brutalmente honesta com você hoje. Porque você não precisa de mais um conteúdo morno que te diga se valorize e pronto. Você precisa entender o mecanismo psicológico profundo que te mantém preso nesse ciclo de implorar por atenção, de se submeter ao desprezo, de aceitar migalhas emocionais como se fossem banquetes. E no final desse vídeo, você terá 3 escolhas muito claras. Continuar se submetendo ao desprezo dos outros, começar a construir uma presença magnética que naturalmente atrai respeito, ou permanecer exatamente onde está. E aí, você vai entender que a escolha da estagnação também é uma escolha. Respira fundo, porque o que vem agora vai doer, mas é a dor necessária da transformação. Vamos começar pelo básico. O que é desprezo? No senso comum, as pessoas confundem desprezo com raiva, com rejeição, até com indiferença saudável. Mas o desprezo é algo muito mais específico e muito mais destrutivo. O desprezo é uma forma de comunicação, ou ausência dela, que transmite uma mensagem muito clara. Você não vale o meu tempo. Você não vale a minha energia. Você não vale nem mesmo uma resposta de rejeição. Pensa comigo. Quando alguém briga com você, grita com você, até quando alguém termina com você de forma clara, essa pessoa ainda te reconhece como alguém que existe, que importa o suficiente para receber uma reação, mesmo que seja uma reação negativa. Mas o desprezo te tira do jogo completamente. É como se você fosse um móvel na sala. Está lá, mas ninguém presta atenção. Ninguém se importa. Você é irrelevante. E é exatamente por isso que o desprezo dói tanto. Porque ele não ataca apenas o seu ego. Ele ataca algo muito mais primitivo na sua psique. A sua necessidade de pertencimento, de reconhecimento, de existir socialmente. A neurociência já comprovou que quando somos socialmente rejeitados ou desprezados, as mesmas áreas do cérebro que processam a dor física são ativadas. Não é exagero dizer que ser ignorado dói. Literalmente. O cérebro não diferencia muito bem entre uma pancada física e uma pancada emocional vinda do desprezo. Mas aqui está o ponto que ninguém te conta. O desprezo do outro só te destrói porque ele encontra eco em um desprezo muito maior. O desprezo que você sente por si mesmo. Deixa eu explicar isso melhor. Quando você tem uma autoestima sólida, uma presença interna forte, um senso de valor que não depende da validação externa, o desprezo de alguém te atinge? Sim. Te incomoda? Pode ser. Mas te destrói? Não.
Porque você sabe quem você é. Você sabe o seu valor. E se alguém não consegue enxergar isso, o problema é da visão limitada dessa pessoa, não da sua essência. Mas quando você já carrega dentro de si uma voz interna que diz: eu não sou suficiente, eu não mereço amor, eu preciso provar meu valor. Aí sim, o desprezo externo vira uma confirmação da sua pior crença sobre si mesmo. É como se a indiferença do outro fosse a prova definitiva de que aquela voz cruel dentro da sua cabeça estava certa o tempo todo. Agora, vamos mergulhar mais fundo. Por que algumas pessoas se colocam constantemente em posições onde serão desprezadas? Existe um mecanismo psicológico muito interessante chamado compulsão à repetição. Foi Freud quem primeiro identificou isso. Nós tendemos a recriar inconscientemente as mesmas dinâmicas emocionais dolorosas que vivenciamos na infância, na tentativa inconsciente de resolver aquele trauma original. Então, se você foi uma criança emocionalmente negligenciada, se você cresceu em um ambiente onde suas necessidades emocionais foram constantemente ignoradas, se você aprendeu desde cedo que precisava merecer atenção e amor, é muito provável que você esteja agora, adulto, se colocando em relacionamentos onde você precisa implorar por migalhas de afeto. Não é masoquismo. Não é porque você gosta de sofrer. É porque, de uma forma distorcida, esse padrão é familiar. Seu inconsciente reconhece esse território. E o que é familiar, mesmo que doloroso, parece mais seguro do que o desconhecido. Vou te dar um exemplo prático. Você conhece uma pessoa. Nos primeiros encontros, essa pessoa te dá atenção, te faz sentir especial, te olha com interesse. Você se sente visto, reconhecido, importante. Mas aos poucos, a pessoa começa a se distanciar. As mensagens diminuem, os encontros ficam mais raros. E quando você tenta se aproximar, você sente aquela parede invisível, aquele frieza, aquele desprezo sutil que nunca é verbalizado, mas é sentido em cada gesto, em cada silêncio prolongado. E o que você faz? Você se esforça mais. Você tenta provar seu valor. Você manda mensagens mais interessantes. Você se disponibiliza mais. Você aceita qualquer migalha de atenção como se fosse um tesouro. Por quê? Porque naquele momento inicial, quando você se sentiu visto, você tocou em algo que você sempre buscou: validação externa. E agora que essa validação foi retirada, você entra em desespero. Porque se você não conseguir fazer essa pessoa te valorizar novamente, isso significa que você realmente não tem valor nenhum. Você vê o problema dessa lógica? Você entregou o poder de definir o seu valor para alguém que nem sequer te respeita. E aqui está a verdade dura. Enquanto você continuar acreditando que precisa da aprovação de alguém para ter valor, você vai continuar atraindo pessoas que te desprezam. Porque você está emitindo uma frequência energética de carência, de falta, de incompletude. Vamos falar agora sobre os tipos de desprezo. Porque nem todo desprezo é igual. E entender essas diferenças é fundamental para você saber como lidar com cada situação. Primeiro tipo, o desprezo narcisista. Esse é o desprezo vindo de pessoas que enxergam os outros como extensões do próprio ego. Para o narcisista, você só tem valor enquanto serve aos propósitos dele. No momento em que você deixa de ser útil, seja para alimentar o ego dele, seja para suprir alguma necessidade emocional, você simplesmente deixa de existir. O narcisista não te despreza por maldade pura. Ele te despreza porque, genuinamente, você não importa para ele. E isso não tem nada a ver com você. Tem a ver com a incapacidade emocional dele de enxergar o outro como um ser humano completo, com necessidades e sentimentos legítimos. Segundo tipo, o desprezo defensivo. Esse é o desprezo que surge como mecanismo de proteção. A pessoa se sentiu vulnerável com você em algum momento, se abriu, se expôs e depois se arrependeu. Então, ela cria uma parede de indiferença para se proteger de uma possível rejeição futura. É como se ela estivesse te dizendo: antes que você me machuque, eu te coloco na posição de irrelevante. Assim, se você me rejeitar, eu já estabeleci que você não importa mesmo. Terceiro tipo, o desprezo projetivo. Esse é talvez o mais doloroso de todos. É quando a pessoa projeta em você o desprezo que ela sente por si mesma.
ela te trata como insignificante porque é assim que ela se sente internamente. E ao colocar você nessa posição de inferioridade, ela tenta aliviar, temporariamente, a própria dor existencial. Agora, presta atenção nesse ponto crucial. Independente do tipo de desprezo que você está sofrendo, a pergunta que você precisa se fazer não é: como eu faço essa pessoa me valorizar? A pergunta é: por que eu estou dando tanto poder para a opinião de alguém que claramente não me respeita? Porque enquanto você estiver focado em mudar o comportamento do outro, você está fugindo da responsabilidade de olhar para dentro de si mesmo e entender por que você se coloca nessa posição. Sabe qual é a verdade mais dura desse vídeo? Na maioria das vezes, você não está sendo desprezado. Você está escolhendo pessoas que te desprezam porque isso confirma a narrativa interna que você já carrega sobre si mesmo. Agora eu preciso te fazer uma pergunta, e eu quero que você responda com absoluta honestidade, nem que seja apenas para você mesmo. Quantas vezes você já se submeteu ao desprezo de alguém porque tinha medo de ficar sozinho? Quantas vezes você aceitou migalhas emocionais porque achava que era isso ou nada? Quantas vezes você silenciou sua dor, engoliu sua raiva, fingiu que estava tudo bem, só para não perder alguém que no fundo você já tinha perdido há muito tempo? Eu não estou te julgando. Eu estou te convidando para um momento de lucidez radical. Porque você não pode mudar o que você não reconhece. Você não pode curar o que você não admite que está ferido. E a ferida do desprezo só se cura quando você para de procurar o remédio na mesma pessoa que te envenenou. Então, aqui está o meu convite. Se esse vídeo está te mostrando algo que você tentava ignorar, se você está se reconhecendo nessas palavras, se você está sentindo aquele incômodo de quem olha no espelho e vê algo que não queria ver, escreva nos comentários: eu paro de implorar por atenção. Não é um comentário qualquer, é um compromisso. É você dizendo para o universo, para você mesmo, para a sua própria psique: eu reconheço que tenho me colocado em posições de desvalorização. E eu escolho parar com isso agora. Porque quando você verbaliza, quando você coloca em palavras, quando você declara publicamente uma intenção de mudança, algo se move dentro de você. Você ativa um mecanismo de responsabilização consigo mesmo. E se você está sentindo que esse conteúdo está te oferecendo algo que você não encontra em nenhum outro lugar, que essas palavras estão tocando em feridas que você nem sabia que existiam, considere se inscrever nesse canal. Porque o que eu ofereço aqui não é entretenimento, é transformação real. E para quem quer ir ainda mais fundo, para quem quer acesso a conteúdos exclusivos, onde eu mergulho em camadas ainda mais profundas da psique humana, eu te convido a se tornar membro desse canal. Porque tem verdades que só podem ser ditas em ambientes mais íntimos, longe da superficialidade das redes sociais. Mas vamos continuar. Porque agora eu vou te ensinar, passo a passo, como você transforma essa dor em dignidade. Agora vamos para a parte prática. Porque entender o problema é fundamental, mas se você não souber o que fazer com esse entendimento, você vai ficar preso na mesma dor, só que agora com mais informação sobre ela. Pilar 1. Reconhecimento sem negação. O primeiro passo é brutal, mas necessário. Você precisa admitir, sem autocomiseração e sem autoflagelação, que você tem se colocado em posições de desvalorização. Não é culpa sua que você desenvolveu esses padrões. Provavelmente você foi condicionado desde a infância a acreditar que amor precisa ser conquistado, que atenção precisa ser merecida, que você só tem valor se alguém te validar. Mas agora, adulto, é sua responsabilidade desmontar essas crenças, porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai chegar na sua vida e dizer: olha, você tem valor incondicional. Bom, até podem dizer. Mas você só vai acreditar quando isso vier de dentro de você. Então o exercício é o seguinte: toda vez que você se pegar pensando: por que fulano não me responde? Por que fulano não me dá atenção? Você vai fazer uma inversão consciente da pergunta. Em vez de por que ele não me valoriza, você pergunta: por que eu estou dando tanto poder para alguém que claramente não me respeita? Em vez de o que eu fiz de errado, você pergunta: o que eu estou deixando de fazer por mim mesmo ao focar toda a minha energia em alguém que me despreza?
Esse exercício pode parecer simples, mas ele é profundamente transformador, porque ele tira você da posição de vítima passiva e te coloca na posição de agente ativo da sua própria vida. Pilar 2. Desapego como ato de amor próprio. Segundo passo. Você precisa entender que desapegar de quem te despreza não é um ato de raiva, é um ato de amor próprio. Não é sobre fazer o outro sentir sua falta. Não é sobre dar o troco. É sobre reconhecer que você merece estar em relacionamentos onde você não precisa mendigar por atenção. E isso não significa que você vai virar uma pessoa fria, insensível, que não se importa com ninguém. Significa que você vai começar a escolher pessoas que te escolhem de volta, pessoas que te veem, pessoas que te valorizam sem que você precise provar seu valor a cada interação. Como fazer isso na prática? Você estabelece limites claros. E quando esses limites são ultrapassados repetidamente, você não discute, não justifica, não explica 1000 vezes. Você simplesmente se retira. Pilar 3. Reconstrução da autoimagem. Terceiro pilar, e talvez o mais importante. Você precisa reconstruir a sua autoimagem de dentro para fora. Porque enquanto a sua sensação de valor depender do olhar alheio, você vai ser eternamente refém de quem escolher te olhar, ou não te olhar. E como se faz isso? Não é com afirmações vazias. Não é repetindo 1000 vezes no espelho, eu sou suficiente, enquanto no fundo, você não acredita nisso. É com ações concretas. É você provando para si mesmo, através de pequenas atitudes diárias, que você é capaz de se cuidar, de tomar decisões maduras, de honrar seus próprios valores. Vou te dar exemplos práticos. Exemplo 1. O teste da comunicação consciente. Da próxima vez que você sentir vontade de mandar aquela mensagem desesperada para alguém que te ignorou, pause, respira e se pergunta: eu estou mandando essa mensagem porque genuinamente quero me comunicar, ou porque estou implicando por validação? Se a resposta for implorar por validação, não mande. Guarde esse impulso, observe ele. E escolha fazer algo que nutra você. Ler, escrever, caminhar, criar algo. Exemplo 2. O ritual da autopresença. Todo dia, dedique 10 minutos para estar completamente presente consigo mesmo. Sem celular, sem distrações, apenas você e seus pensamentos. Nesse momento, você vai fazer perguntas como: como eu estou me sentindo agora? Do que eu realmente preciso? Estou honrando meus valores ou estou traindo a mim mesmo para agradar alguém? Pode parecer pouco, mas esses 10 minutos diários vão te reconectar com sua própria essência. Vão te lembrar que você existe, que você importa, independente de qualquer olhar externo. Exemplo 3. A prática do não negociável. Você vai estabelecer por escrito 3 comportamentos que você não aceita mais em nenhum relacionamento. Pode ser: não aceito ser ignorado por dias sem explicação. Não aceito desculpas sem mudança de comportamento. Não aceito ser tratado como segunda opção. E quando essas situações acontecerem, porque vão acontecer, é um teste do universo para ver se você realmente mudou. Você não discute. Não tenta convencer a pessoa a te tratar melhor. Você simplesmente se retira. Porque o oposto do desprezo não é a atenção desesperada que você implora. O oposto do desprezo é a dignidade de quem sabe seu valor e não negocia isso com ninguém. Agora vamos falar sobre algo que pouquíssimas pessoas compreendem: como transformar a dor do desprezo em combustível para o seu crescimento. Porque veja bem, essa dor que você sente não é seu inimigo. Ela é uma mensageira. Ela está tentando te dizer algo fundamental sobre você mesmo. Quando alguém te despreza e isso te destrói, essa dor está revelando onde você ainda não se curou, onde você ainda não se vê com clareza, onde você ainda está terceirizando o seu valor. Então, em vez de tentar silenciar essa dor com distrações, com novos relacionamentos superficiais, com substâncias, com qualquer coisa que te faça esquecer, você vai fazer o oposto. Você vai sentar com essa dor, vai dialogar com ela. E eu sei que parece contraditório. Eu passei esse vídeo inteiro te ensinando a não depender da validação alheia,
E agora estou te pedindo para sentir plenamente a dor de não receber essa validação? Exatamente. Porque você só consegue transcender o que você primeiro atravessa. Você não supera uma dor fugindo dela. Você supera enfrentando, compreendendo, integrando. E eu sei que parece contraditório. Eu passei esse vídeo inteiro te ensinando a não depender da validação alheia. E agora estou te pedindo para sentir plenamente a dor de não receber essa validação? Exatamente. Porque você só consegue transcender o que você primeiro atravessa. Você não supera uma dor fugindo dela. Você supera enfrentando, compreendendo, integrando. Exercício prático de alquimia da dor. Quando você sentir aquela dor aguda do desprezo, em vez de pegar o celular para se distrair, você vai pegar um papel e uma caneta e vai escrever, em forma de carta, um diálogo com essa dor. Dor, o que você está tentando me ensinar? O que você quer que eu veja em mim? Onde eu ainda estou me abandonando? Que parte de mim está pedindo para ser amada? Não pelo outro, mas por mim mesmo. Escreva sem filtro, sem julgamento. Apenas observe o que emerge. E aqui está a mágica. Na maioria das vezes, você vai perceber que a dor não é pelo desprezo do outro. A dor é pela confirmação de um desprezo muito mais antigo. O desprezo que você aprendeu a sentir por si mesmo. Último pilar. Você precisa entender que quando você se coloca em posições de desvalorização, você não está apenas afetando o relacionamento presente. Você está emitindo uma frequência energética que atrai mais do mesmo. É lei da atração aplicada de forma prática. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você é. Ou melhor, o que você acredita que merece. Se você se comporta como alguém que precisa implorar por atenção, você vai atrair pessoas que gostam de ter alguém implorando. Se você se comporta como alguém que aceita migalhas, você vai atrair pessoas que só têm migalhas para oferecer. Chegamos ao ponto crucial desse vídeo. O momento em que você precisa tomar uma decisão definitiva sobre a sua vida, porque você pode ter entendido intelectualmente tudo o que eu disse aqui. Pode ter se identificado com cada palavra. Pode ter sentido aquele clique de reconhecimento. Mas nada disso importa se você não agir. E agir nesse contexto não significa fazer algo grandioso. Significa fazer escolhas diferentes, a partir de agora, nas pequenas situações do dia a dia. Então me responde uma coisa com absoluta honestidade. O que você vai fazer quando aquela pessoa que te despreza aparecer de novo na sua vida? Porque ela vai aparecer. É assim que funciona. Ela vai te mandar uma mensagem casual, como se nada tivesse acontecido. Ou vai te dar aquela atenção pontual que você tanto esperava. E aí, naquele momento, você vai ter uma escolha. Opção 1. Você volta para o padrão antigo. Você aceita as migalhas. Você finge que a dor não existiu. Você se convence de que, dessa vez vai ser diferente. E você recomeça o ciclo. Opção 2. Você responde de forma madura, mas firme. Você deixa claro, através da sua energia, não necessariamente das suas palavras, que você não está mais disponível para dinâmicas de desvalorização. E você se retira com dignidade. Opção 3. Você nem responde, porque você entendeu que algumas pessoas não merecem nem o seu silêncio eloquente. Elas simplesmente não merecem mais espaço na sua energia. E aqui está o teste real. Você vai escolher a opção 2 ou 3? Ou você vai escolher a opção 1, que é o caminho familiar, mesmo que doloroso? Porque eu preciso te dizer algo que talvez doa. Se você escolher a opção 1, você não foi enganado pela outra pessoa. Você se enganou. Você escolheu acreditar na ilusão porque a ilusão parece mais confortável do que a solidão temporária que vem com a dignidade. Mas deixa eu te contar um segredo que ninguém fala. A solidão de quem se respeita é infinitamente menos dolorosa do que a companhia de quem te despreza. Quando você está sozinho, mas em paz consigo mesmo, você está inteiro. Quando você está acompanhado por alguém que te trata como invisível, você está fragmentado, pedindo migalhas de você mesmo de volta. Então, a pergunta não é, como eu faço essa pessoa me valorizar? A pergunta é, eu estou disposto a me valorizar o suficiente para me afastar de quem não me respeita? Agora vamos falar sobre o que acontece quando você realmente muda.
Porque existe um mito perigoso de que quando você se transforma, tudo fica lindo e mágico. Não fica. Quando você começa a se respeitar de verdade, quando você para de aceitar migalhas, quando você estabelece limites claros, algumas pessoas vão te abandonar. E isso vai doer, porque essas pessoas só se relacionavam com a versão diminuída de você. Elas gostavam de te ter disponível para alimentar o ego delas, para servir de tapa-buraco emocional, para ser a segunda opção quando a primeira não dava certo. E quando você muda, quando você diz, não aceito mais isso, essas pessoas vão embora. Não sem antes tentar te manipular de volta para o padrão antigo. Vão te chamar de exagerado, de dramático, vão dizer que você mudou para pior, que você perdeu a humildade. Não acredite nisso. É apenas o desespero de quem perdeu alguém que aceitava ser maltratado. E sim, no início, vai parecer que você está sozinho, porque você limpou sua vida de relacionamentos tóxicos, mas ainda não atraiu as pessoas certas. É um período de transição, é o vazio fértil. Mas eu te garanto, se você sustentar sua nova frequência, se você continuar se respeitando mesmo quando isso significa ficar temporariamente só, você vai começar a atrair pessoas completamente diferentes. Pessoas que te respeitam, pessoas que te veem, pessoas que não te fazem questionar seu valor a cada interação. E sabe o mais interessante? Quando isso acontecer, você pode até se assustar, porque você estava tão acostumado com o drama, com a montanha-russa emocional, com a necessidade de conquistar afeto, que um relacionamento saudável pode parecer estranho no início. Você pode até sentir falta do caos, pode sentir falta de ter algo para consertar, alguém para conquistar, porque seu sistema nervoso foi condicionado a associar amor com luta, com esforço, com provar seu valor. Mas se você resistir a essa tentação de voltar para o familiar tóxico, se você se permitir experimentar o desconforto do saudável, algo mágico acontece. Você descobre que existe um tipo de amor que não exige que você se diminua. Existe um tipo de respeito que não precisa ser implorado. Existe um tipo de presença que não te deixa em dúvida sobre o seu valor. E isso muda tudo. Porque quando você experimenta o que é ser genuinamente valorizado, você nunca mais aceita menos do que isso. Olha, eu preciso te dizer uma coisa. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você não é uma pessoa comum. A maioria das pessoas desiste no primeiro incômodo. Elas preferem continuar na ilusão confortável do que enfrentar a verdade desconfortável. Mas você está aqui. Você ouviu verdades duras. Você olhou para dentro de si mesmo. E isso já te coloca em outro nível de consciência. E eu quero te fazer um convite. Não um convite de consumo passivo, mas um convite para uma comunidade de pessoas que estão, assim como você, comprometidas com a transformação real. Quando você se inscreve nesse canal, você não está apenas apertando um botão. Você está dizendo, eu escolho acordar, eu escolho parar de me enganar, eu escolho a verdade, mesmo quando ela dói. E isso importa, porque cada pessoa que desperta, eleva a frequência coletiva. Cada pessoa que para de aceitar desprezo, ensina, silenciosamente, outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, se você sente que esse conteúdo te ofereceu algo valioso, se você reconhece que não encontra esse nível de profundidade em nenhum outro lugar, se você quer continuar nessa jornada de autoconhecimento radical, se inscreva agora. Não é sobre números, é sobre compromisso. É sobre você se posicionar e dizer, eu faço parte dessa transformação. E se você já é inscrito, deixe seu like nesse vídeo, porque o algoritmo precisa entender que conteúdo de verdade, que toca feridas reais, que transforma vidas de verdade, merece ser visto por mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está preso no ciclo de implorar por atenção. Mas não compartilhe com pena. Compartilhe com respeito, porque você está oferecendo uma ferramenta de libertação. E para você que quer mergulhar ainda mais fundo, que quer ter acesso a conteúdos onde eu não preciso me preocupar com algoritmo ou julgamento externo, que quer fazer parte de um grupo seleto de pessoas realmente comprometidas com a transformação profunda, eu te convido a se tornar membro desse canal.
Como membro, você tem acesso a vídeos exclusivos, onde eu trato de temas ainda mais densos, ainda mais profundos. Você tem acesso a lives privadas, onde podemos dialogar diretamente. Você tem acesso a uma comunidade de pessoas que estão no mesmo caminho que você. E mais do que isso, você está sustentando financeiramente um trabalho que vai contra a lógica do mercado. Porque eu poderia fazer vídeos rasos, com títulos apelativos, prometendo soluções mágicas em 3 passos. Mas eu escolho fazer o difícil. Eu escolho te confrontar. Eu escolho te mostrar verdades que ninguém quer ouvir. E isso só é possível porque existem pessoas que valorizam isso. Pessoas como você. E se você chegou até aqui e está sentindo que precisa de um protocolo completo, um guia passo a passo para transformar essa dor em dignidade, eu tenho algo especial para você. Eu criei o e-book Cura da Rejeição. Um material completo onde eu mergulho profundamente nos mecanismos psicológicos da rejeição e do desprezo. E te entrego ferramentas práticas, exercícios de autoconhecimento e protocolos de comunicação consciente para você se libertar desse ciclo de uma vez por todas. Não é mais um e-book de autoajuda rasa. É um manual de reprogramação emocional, baseado em psicologia profunda, neurociência e espiritualidade aplicada. E se você adquirir esse e-book agora, você não está apenas comprando informação. Você está investindo na sua própria libertação. Você está dizendo: eu mereço viver livre da dor do desprezo. Eu mereço construir relacionamentos saudáveis. Eu mereço me respeitar. O link está na descrição desse vídeo. E se você tem qualquer dúvida, qualquer questionamento, me manda uma mensagem. Eu estou aqui para te apoiar nessa jornada. Antes de você ir, eu quero te deixar com uma última verdade. Você não precisa mais implorar por atenção. Você não precisa mais provar seu valor. Você não precisa mais aceitar migalhas emocionais de quem não te respeita, porque você já é completo. Você já é suficiente. Você já é digno de amor, de respeito, de presença. Não porque você conquistou isso, mas porque você existe. E quando você internalizar essa verdade, quando você realmente sentir isso nas suas células, na sua alma, no seu ser, você não vai mais atrair desprezo. Você vai emanar uma frequência tão sólida, tão magnética, tão íntegra, que só pessoas alinhadas com essa frequência vão conseguir se aproximar de você. Essa é a minha maior missão. Te lembrar de quem você realmente é, por baixo de todas as feridas, de todos os condicionamentos, de todas as crenças limitantes. Você é luz, você é poder, você é transformação. Lembre-se disso, sempre. Um abraço profundo e até o próximo vídeo.